Amém. Glória a Deus. Deus é bom e estamos juntos aqui. Muito boa noite a todos vocês que estão aqui. Dia 27 de julho de 2020. E hoje o nosso 12º assunto é salvação e submissão. Quero falar sobre Jesus na infância. E a palavra de Deus nos diz em Lucas, no capítulo 2, do verso 41 ao 52, o seguinte: quando Jesus completou 12 anos, ele foi para Jerusalém, como de costume com seus pais, para se apresentarem no templo, na festa anual. E quando terminaram os seus sacrifícios, os seus ritos religiosos, eles voltaram para Nazaré, mas o menino ficou em Jerusalém. E depois de 3 dias, eles o encontraram no templo. Quando estavam indo de Jerusalém para Nazaré, eles perceberam entre os amigos que o menino Jesus não estava lá. Temos que entender o contexto aqui. Não é que Jesus era um menino desobediente, sumiu dos pais. Não, absolutamente. Porque muitas pessoas iam em caravanas, a pé, com os animais, com carroças, com cavalos, com jumentos, com bois, com carneirinhos, faziam seus sacrifícios e voltavam para suas terras juntos. Era costume viajar junto por causa de salteadores, assaltantes, bandidos. Então as famílias viajavam juntas. E Nazaré, todos conheciam Jesus em Nazaré, conheciam Maria e José. E eles notaram: onde está Jesus? Não está aqui. Voltaram, depois de 3 dias, o encontraram no templo. Muito interessante. E eles encontraram Jesus no templo, que era o lugar de adoração, de aprendizado, do sacerdócio, dos sacrifícios, do aprendizado, né? Do ensinamento da palavra. E quando eles o viram ali no templo, talvez no pátio, não sei, ou nas imediações do templo, dentro do templo, por ali, nos alpendres, eles ficaram maravilhados. Ficaram maravilhados, diz a palavra de Deus, com o seu entendimento e com as suas respostas. Porque certamente eles estavam ali e o assunto estava no meio, eles chegaram, viram Jesus, foram chegando, não se chegavam: oh, meu filho! Não, não era assim não, tinha um respeito. O povo antigamente era muito mais respeitoso, esperavam um primeiro falar, respondiam, eram bem mais sábios do que os povos de hoje, bem menos sem educação, não é, mesmo sendo muito pobres e humildes. E ficaram maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando eles o viram, também ficaram perplexos, espantados, maravilhados com as suas respostas e perguntas e com seu entendimento nas respostas, e perplexos. E sua mãe então lhe disse, abre aspas, Maria diz: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ou seja, Jesus cresceu sabendo que tinha um pai físico. E esse pai era José, o carpinteiro. Muito interessante. Ela perguntou isso a ele. Por que você está aqui? O que está fazendo?
Estamos à sua procura, tem 3 dias. Certamente o papo foi muito bom. E Jesus, naquela mansidão, naquela obediência, com 12 anos de idade, perguntou a Maria. Não respondeu. E Jesus sempre é assim. Geralmente ele não responde de imediato, a não ser que seja um caso de perdão, de salvação. Ele já dá o veredito, mas quando há dúvida no seu comportamento, ele diz assim: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam? Então eles sabiam. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Ó, já era profundo. E pai aqui com P maiúsculo. Seu pai e eu estávamos te procurando. Mas eles não compreenderam. Você vai entender agora mesmo. Não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, voltou para Nazaré, né? E era-lhes obediente. Jesus foi um filho obediente. Iniciou o seu ministério público aos 30 anos, mais ou menos. Enquanto isso, era de dentro de casa. Tem até um livrinho muito bom. Eu sugiro que quem gosta de internet vá atrás desse livrinho. Chama-se Mais que um Carpinteiro. Mais que um Carpinteiro. Leia esse livro. Você vai ser muito edificado. Era-lhes obediente. Virou carpinteiro. Jesus o carpinteiro. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Desde quando os anjos apareceram, desde quando os pastores vieram à manjedoura, ela guardava tudo no coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 41 a 52. Quero deixar 2 lições hoje para todos aqui. Salvação tem tudo a ver com submissão. É salvo aquele homem que, quando criança, obedeceu seus pais. São salvos os pais que ensinam obediência e submissão aos filhos e disciplina. Salvação tem a ver com exemplo de vida do pai para com o filho, da obediência do filho para com o pai, de aprender, no mínimo, o caráter do pai. José foi um bom pai, desde quando ele assumiu Maria, que não era sua esposa ainda, mas fora-lhe prometida, e ele a recebeu, e criou Jesus, e protegeu Jesus. Não temos mais nada sobre José. Muito pouco na Bíblia sobre o pai físico de Jesus, mas sabemos que foi um bom pai onde ele aparece. E Jesus ia crescendo em graça, em sabedoria, em conhecimento, em obediência, em estatura de homem. A palavra que é estatura de homem e de caráter. E quero incentivar os pais a guiarem seus filhos no caminho do Senhor, guiarem seus filhos no caminho da salvação, porque o filho e a filha que são obedientes, são submissos, multiplicam os seus dias de vida. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a face da terra. Vou postar aqui no Facebook da Vídeo um artigo que eu li esta tarde, enviado pela Julie, que eu já enviei para o WhatsApp da Vídeo, sobre como Satanás está trabalhando desde o século passado para alcançar as crianças de 0 a 10 anos principalmente, com a postura dos seus pais,
que negam-lhes o ensinamento sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, negam aos filhos a disciplina, negam aos filhos a vara quando for necessário, com amor, negam-lhes o castigo, negam-lhes o ensino da obediência. E eu quero então dizer a todos vocês: querem salvar seus filhos? Façam como Maria e José fizeram com Jesus. Levem-no, ou levem-nos à igreja, ao templo, ao lugar de adoração, ao louvor, aos oráculos de Deus, à palavra, à oração. E não neguem aos seus filhos a disciplina, a obediência. Não fiquem com medo dos seus filhos, sejam pais e mães corajosos. Quanto mais você discipliná-los com amor, com muito carinho, aconchego, beijos, abraços, olhar brando, seguro, mas firme, mais eles amarão vocês e mais perto estarão da figura de Deus, como Pai, que ama e disciplina ao seu filho. Bendito seja o nome de Jesus, que Deus te abençoe. Depois dê uma olhada nessa postagem sobre como Satanás está trabalhando contra as nossas crianças. Um beijão, até amanhã, se Deus quiser, mais ou menos nesse horário. Vamos ver. Deus sabe. Tchau, abração, tchau.